Olá, criançada, tudo bem? Aqui é o professor Luiz. Eu vou fazer com vocês a correção da atividade 3, que é referente à estrutura geológica brasileira. Bom, a atividade era responder o número 1, o número 2, o número 3 e as questões da tabela que estavam lá no positivo 1. Então vamos começar pela questão número 1. A questão número 1, ela dizia o seguinte: consulte os gráficos e descreva como o petróleo está distribuído globalmente no Brasil. Então, vocês tinham lá vários gráficos, né, de uso dos recursos dos combustíveis fósseis no Brasil e no mundo, né, tanto para matriz energética quanto para matriz elétrica, e tinham essas outras duas ilustrações aqui, que é um mapa e um gráfico. Bom, então a primeira coisa que a gente precisa fazer é localizar o Brasil aqui. O Brasil está na América, nesse gráfico aqui, incluso na América Latina. Na verdade é só a América do Sul, né? E aqui na legenda a gente observar. Então, observem que o Brasil, né, comparado a outras regiões do mundo, ele tem poucas reservas de petróleo, né, se a gente considerar a América do Sul por completo. As reservas de gás natural também são pequenas, não são muito grandes comparadas a outras regiões, por exemplo, como o continente africano, como a América do Norte, como o continente asiático e como o Sudeste e a Oceania juntos. E carvão mineral, muito menos. Então, o Brasil ele tem pouca participação na distribuição desses combustíveis fósseis no mundo, se for comparar, né, com outros continentes. E no mundo, como é que isso está distribuído? Então, o que vocês deveriam falar? Né? Primeiramente que o gás natural ele é muito mais abundante no continente africano e no norte da Ásia, pegando a Ásia Central e a Rússia. O carvão mineral ele também é mais abundante se você pegar o continente asiático, a Oceania e a América do Norte. E o petróleo ele é mais abundante no continente africano e Oriente Médio. Bom, então essa seria a resposta do número 1, certo? Se a gente for olhar esse mapa aqui, esse gráfico aqui embaixo, o que a gente vai perceber? Que o petróleo ele é muito utilizado para os transportes no mundo, o gás natural para as indústrias e outros, né, usos, por exemplo, agricultura, serviço público, comércio, residência. Então vejam só aqui essa parte azul mais escuro. E o carvão mineral basicamente para o uso industrial. E aí que no outros entraria as residências, beleza? A pergunta número 2. Diferencie crátons, bacias sedimentares e dobramentos antigos. Então, os cratos são o que a gente chama de escudos, tá? São os escudos cristalinos, são rochas constituídas por rochas metamórficas e magmáticas muito antigas, e as áreas cobertas são chamadas de escudos cristalinos. Os dobramentos antigos são áreas de formação muito antigas, datadas do pré-cambriano, as quais, em virtude dos movimentos da crosta, sofreram dobramentos, como o próprio nome diz. São as nossas serras e chapadas. Então, se você pegar lá a Serra do Mar, quando você vai para a praia, é um dobramento antigo. E as bacias sedimentares são formadas por rochas sedimentares de diferentes idades. Então, as rochas são desgastadas nas partes mais altas e se acumulam nas partes mais baixas, que seriam essas bacias sedimentares. Perceba o seguinte, essas três formações geológicas, elas predominam no Brasil e todas elas têm formações antigas. Então, no Brasil nós temos predomínio de formações geológicas antigas. E a gente vai ver mais para frente o porquê disso e o porquê que a gente não... e porquê que elas são mais baixas, tá bom?
Então, na questão 3 é justamente isso, porque o território brasileiro possui uma estrutura geológica mais baixa do que regiões montanhosas, porque o relevo brasileiro é muito antigo, logo sofreu durante mais tempo a ação dos agentes erosivos que desgastaram as partes mais elevadas das formações rochosas brasileiras. Beleza? E a última questão era essa aqui, tinha um gráfico com as maiores reservas de carvão mineral no mundo, vou aumentar ele aqui o tamanho para a gente poder ver melhor. Tá? E responder a pergunta A e a pergunta B. Moleza, muito fácil, tá? Só olhar na tabela. A única coisa diferente aqui é que vocês deveriam saber quais são os países ricos, né, os desenvolvidos, e quais são os países emergentes. Tá certo? Que eu falei lá no videozinho de explicação para vocês. Então, letra A. Qual é a porcentagem das reservas de carvão mineral nos países desenvolvidos e nos emergentes? Então vamos lá, quem são os desenvolvidos no primeiro momento? Estados Unidos e Austrália. Somando os dois dá 35,2%. Então somando 26,6 mais 8,6 dá 35,2%. Os emergentes são Rússia, China e Índia. Nós também deveríamos somá-los, 17,6 mais 12,8 mais 6,8. E aí nós teríamos a conta de 37,2%. O exercício não pediu, mas eu, por curiosidade, fui ver o total disso. Então, o total desses 5 países na participação de carvão mineral no mundo é de 72,4%. Ou seja, os outros 191 países no mundo, né, compartilham somente 27,6% do restante de carvão mineral, certo? Então esses países, 5 países, têm uma grande participação na produção de carvão mineral no mundo. E a letra B, por que especificamente no caso da China não é suficiente ter uma das maiores reservas de carvão mineral do planeta? Então são 2 motivos principais. Um é a elevada população absoluta. Então a China hoje é o país mais populoso do mundo, tem 1 bilhão e 490 milhões de habitantes. Isso faz com que essa população consuma muito desse recurso, principalmente para a produção de energia, né? E o outro fator foi a recente industrialização da China. Então, antigamente, a China era basicamente um país rural, né? Até a década do ano 2000, mais de 60% da população vivia no campo. Tá? Em 2010, isso já mudou, né? E nós estamos em 2020, e o que a gente está vendo? Que é a mudança da população chinesa, da estrutura do lugar onde a população chinesa vivia, já que a China está se urbanizando. E aí, junto com a urbanização, vem a atividade industrial. E aí, como vocês viram aqui em cima, a maior parte do carvão mineral, ele é utilizado para as indústrias. Então, como a China vem se industrializando cada vez mais, o carvão mineral tornou-se uma fonte de energia para a movimentação, para o funcionamento dessas indústrias. Beleza? Então, esses são os 2 motivos principais para que a China tenha que comprar carvão de outros países. Tá certo? É isso aí, minha gente. Um grande abraço. Espero que tenha tirado todas as dúvidas. E qualquer coisa, estou à disposição. Beleza? Tchau, tchau.